Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, fim de rodada, né? Eu quero falar da situação do Corinthians aí na tabela, como ficou os concorrentes do Corinthians para fugir da zona de rebaixamento, né? Falar também sobre o jogo de amanhã, que o Corinthians deve ir com a base, com o time reserva, assim como foi contra o Liverpool do Uruguai, né? O Corinthians não vai levar a Sul-Americana aí como uma prioridade, até eu entendo também porque você tem um jogo de Copa do Brasil, né, muito importante. Vai ser no fim de semana, porque tem os playoffs agora na terça-feira, amanhã. E, inclusive, vai adiar uma rodada do Brasileirão para o Corinthians. E eu entendo com reserva, porque realmente não temos assim, um elenco tão qualificado. E eu não sei se os caras chegariam 100% para o próximo jogo. E fora que o América vai descansar aí a semana toda também. Então, o Corinthians, que agora se encontra em 15º na tabela, né? A posição anterior era 16º, tinha 12 pontos, né? Ganhou, foi para 15 pontos. Assim, se o Corinthians perdesse esse jogo para o Atlético Mineiro, não iria alterar a posição na tabela, porque todos ali da zona de baixo perderam, exceto Curitiba, que era lanterna e obviamente não subiu tanto assim, não fez tanta diferença não. Mas o América Mineiro perdeu, o Goiás perdeu, então assim, vários outros times ali, o Bahia, que estava à frente do Corinthians, desceu. Inclusive, o Bahia caiu para a zona, não, quer dizer, ficou ali na boquinha da zona, porque justamente pela derrota do Vasco, né? Que se o Vasco ganhasse, poderia ter passado o Bahia aí. E o Corinthians se encontra em 15º, abre uma vantagem aí de 4 pontos para a zona de rebaixamento, né? Para quem estava na beira ali a 1 ponto, abrir 4 pontos é ótimo, até porque o Corinthians não vai jogar na próxima rodada. Na próxima rodada, que será no sábado e no domingo, o Corinthians não vai participar porque tem o playoffs agora, amanhã, da Sul-Americana, e por isso o jogo da Copa do Brasil, que seria na quarta-feira, vai ser adiado para o sábado, e o Corinthians vai ficar com uma rodada a menos aí do Brasileirão. Então, por um acaso, se o Corinthians perder esse jogo contra o Atlético Mineiro, por isso que eu coloquei no pré-jogo que era jogo da vida. Porque se o Corinthians perde esse jogo, ficaria reveria. Né? Não teria descido para a zona de rebaixamento porque Goiás, América e Vasco perderam, porém, nessa próxima rodada seria muita sorte eles perderem novamente. Ou seja, o Corinthians, se não ganha do Atlético Mineiro, certamente iria para a zona se não fosse nessa anterior, e iria na próxima rodada agora, porque não vai jogar. Né? Isso seria incômodo demais ver o Corinthians lá embaixo, ainda mais sem poder reagir, né? Sem poder ter uma partida para jogar. Então foi muito importante essa vitória contra o Atlético Mineiro. Não vou dizer que fez uma partida perfeita, porque não fez. Ainda mais você tendo o Gil e o Fábio Santos no time titular, porque as três principais chances do Atlético Mineiro no jogo foram de falhas do Gil e do Fábio Santos. Né? O Gil errando na saída de bola, cobertura lenta demais, bote lento demais, sai para dar um bote, não acerta o bote, ainda é um ano para voltar. E o Fábio Santos, porque o Pavão fez o que quis. O Pavão teve 2 chances no primeiro tempo, que fez o Fábio Santos de garoto da base. Parece que é um menino de 12 anos jogando, na verdade, contra um adulto. O Fábio Santos foi feito de moleque ali. Né? Realmente o Pavão fez o que quis. E só não fez o gol porque o Cássio estava fazendo bem o papel dele e também porque não era o dia do Pavão, porque ele teve algumas chances ali. Uma principalmente que ele entrou ali, pegou na marca do pênalti, bateu de esquerda e jogou por cima do gol. Mas o Corinthians venceu, que é o principal. Né? Agora, nesse momento, não é olhar como venceu, mas sim vencer. Só que fica um adendo aí, né, a esses dois jogadores aí, que pra mim não era pra ser titular. Então, o Corinthians fica na 15ª posição, se afasta 4 pontos da zona de rebaixamento. Né? 4 pontos da zona de rebaixamento. E isso faz com que o Corinthians aí, o torcedor corintiano respire um pouco mais aliviado, né? Porque a zona é um negócio que eu, como corintiano que vivi em 2007, né, me incomoda muito. Eu era pequeno na época, mas é uma coisa que me incomoda muito. E, obviamente, eu não quero ver meu clube repetir isso novamente. Porque clube grande pode ter o time bom que for, mas quando começa numa fase, essa fase é interminável, é complicado sair dela. É só ver o Grêmio. Né? O Grêmio tinha um ótimo time, inclusive a base do Grêmio quase toda está mantida. Daquela época lá, Vila Sante, a parte defensiva todinha ali. Tem alguns jogadores que jogam no meio campo que também é daquela época, ou seja, era um time bom. Né? Esse Grêmio que, se eu não me engano, é vice-colocado hoje,
terceiro colocado, vice-colocado, é a base do time que caiu. Então, muitas vezes essa fase ela tem que acabar, tem que colocar um ponto final nela. E não adianta o time ser bom que por isso vai sair de lá, não. É meio complicado, zona de rebaixamento para time grande. Aí os times que, ao meu ver, se o Corinthians, é claro, começar a ganhar, claro que o Corinthians começa a visar o G4, mas no momento os times que disputam com o Corinthians para ver quem vai ficar fora da zona são o Curitiba, que tem 10 pontos, que é o lanterna, o Goiás, que tem 11 pontos, ou melhor, falei errado, tá vendo a tabela pela metade, cortou o América que é o lanterna, com 9 pontos, o Vasco, vice-lanterna também com 9 pontos, ganha por critérios de desempate. Aí sim vem o Curitiba, que 2 vitórias seguidas teve uma pequena reação aí, tem 10 pontos e é o 18º colocado, e o primeiro da zona, que é o Goiás, que tem 11 pontos aí. Aí tem o Bahia, que está abaixo do Corinthians, tem 13 pontos, e depois vem o Corinthians com 15, e o Cuiabá e Santos com 16. Para mim, esses 7 clubes aí, que estão hoje lutando para não cair, né? E o Corinthians, se por um acaso, na próxima rodada, consegue ganhar, pode saltar aí e começar já a entrar na visão do G4, né? Porque se ganha, vai para 18 pontos, e o primeiro do G4 tem 24 pontos. Então, você fica próximo ali. Vamos falar agora sobre o jogo do Corinthians pela Sul-Americana. Assim, já ficou claro que o Corinthians não vai priorizar a Sul-Americana. Eu até entendo, porque o time está numa fase horrível, tem que se consolidar primeiro no Brasileiro. A Copa do Brasil dá muito mais dinheiro que a Sul-Americana. Então eu entendo não valorizar tanto a Sul-Americana. Porém, eu confesso que é um torneio que eu gostaria de ver o Corinthians ganhar. Ainda mais sabendo que o campeão da Europa League vai disputar com o campeão da Sul-Americana. Então, assim, se o Corinthians vence um torneio desse, começa a ter uma visibilidade internacional maior, né? Pode jogar com o europeu, que eu acho que é uma coisa que o sul-americano dá muito valor, né? Acha muito interessante. Então, nesse momento, eu entendo até o Corinthians priorizar mais aí o Brasileiro e o Copa do Brasil, mas se tem um resultado negativo amanhã, tem que meter os titulares para tentar continuar na Sul-Americana aí, ao meu ver. E deve ir com o time reserva. A gente sabe que aquele time reserva que jogou contra o Liverpool, né, o Corinthians poupou vários jogadores, deve repetir esse time. Claro que com uma alteração ou outra, porque o Moscardo, que na ocasião estava no banco desse jogo, agora já é titular do time profissional do Corinthians. Então, pode ser que tenha aí um volante com o Rony, com o Maicon na volância. Pode entrar o Juliano. Não gosto de Juliano de jeito nenhum. Para mim, eu colocaria o Matheus Araújo, que também não é lá essas coisas, mas eu acho que pode entregar mais que o Juliano. Aí deve aparecer o Wesley, deve aparecer Pedro, né? Ou então o Biro, que também teve uma queda, era titular, saiu do time titular. O Giovanni Augusto, centroavante. Agora, se o Giovanni entra e faz um gol, já pensou? O Giovanni titular no jogo desse e faz mais um gol. Aí eu acho que o Yuri Alberto vai ter que dar uma saidinha do time, né? Mas o Luxemburgo, ele que tinha como sua melhor virtude barrar medalhão, colocar quem é melhor para jogar, quem está melhor no momento, ele não está fazendo isso mais. Porque Fábio Santos e Gil nunca que está melhor que o Bidu. E, por exemplo, o Caetano. Claro que assim, o Caetano é um cara que para mim não me encheu muitos olhos não, mas o Gil não é mais jogador de futebol, o Gil não tem mais velocidade para jogar futebol e o Fábio Santos também. Então são esses 2 pontos aí que me faz colocar o Bidu e o Caetano, mesmo não estando tão bem à frente de Gil e Fábio Santos. Aí talvez o Adson também pinte nesse time aí, porque com essa formação de 3 zagueiros, não sei se o Luxemburgo vai efetivar isso, não sei como é que vai ser. Porque assim, essa formação de 3 zagueiros deu muito certo contra o Atlético Mineiro. O time foi efetivado, tomou uma sapecada do América Mineiro lá pelo Brasileirão e depois perdeu pro Independente Del Valle de forma vexatória. E aí depois parou de utilizar essa formação. Aí se ganha de novo, eu não sei se ele vai voltar a utilizar, porque isso é coisa de treinador perdido, gente. Que fica, ganhou com essa formação, então ela vira principal. Perdeu, então ela já não é mais. Eu acho que é coisa de jogador, de treinador que tá perdido, né? Porque o correto é você ajustar e tentar evoluir essa formação, tentar melhorar, né, entrosar, mas não, ele
tá perdido, atira para um lado e tira para o outro, que acerta, né? Se acertar, tá bom, ele tá fazendo assim. Então, eu não sei se ele pode ir com 3 zagueiros ou se ele vai com a formação aí de 4, que ele tá jogando mais no 4, no 4-1-4-1, né? Formação que o Vanderlei tá mais utilizando aí. Enfim, comente o que você achou sobre essa rodada pro Corinthians, sobre a escalação, possível escalação, sobre o treinador poupar jogadores e praticamente com os moleques da base pro jogo pro jogo da Sul-Americana, né? Comente o que você achou sobre isso. Deixa o like para fortalecer, comente e vai Corinthians!